Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal da professora Vilma Mendes. E este é o nosso segundo vídeo sobre a crase, um assunto que tem despencado nas provas de concursos públicos, vestibulares e também Enem. Mas antes, se você ainda não for inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e, se puder, compartilhe este vídeo. Assim você me ajuda enquanto eu ajudo você. A crase é a fusão entre a preposição a e o artigo a. E ela só ocorre se o termo anterior, a palavra anterior, seja ela um verbo ou um nome, um substantivo ou um adjetivo, e essa palavra anterior exigir a preposição a. Ao mesmo tempo, a palavra que vier depois precisa exigir o artigo a. Desta forma, como vai ocorrer um encontro de duas vogais, cada uma com a sua função, preposição e artigo, vai ocorrer então a crase. E no primeiro vídeo, eu expliquei para vocês os casos nos quais a crase é obrigatória. Se você ainda não assistiu, não vai ficar de fora, né? Corre lá depois. Hoje nós vamos aprender os casos em que a crase é proibida, ou seja, os casos em que não pode ocorrer a crase. E também iremos aprender os casos nos quais a crase é facultativa. Fica aí comigo até o final para você não perder nadinha. Vamos ver agora os casos nos quais a crase é proibida. Ou seja, os casos em que não ocorre a crase de jeito nenhum. São 7 casos e eu vou explicar um por um para você. Veja só, primeiro caso em que não ocorre a crase. Diante de palavras masculinas. Exemplo, não vendemos a prazo. Observe. A palavra prazo é uma palavra masculina. Você diz o prazo. E antes de palavras masculinas, nunca ocorrerá a crase. Por quê? Porque nós aprendemos que a crase ocorre a partir da fusão entre a preposição a e o artigo a. E o artigo a só vai ocorrer diante de uma palavra feminina, porque o artigo a é um artigo feminino. Ou seja, no caso das palavras masculinas, um dos requisitos para que ocorra a crase, que é a presença do artigo feminino, não acontece. Por este motivo, diante de palavras masculinas, nunca ocorrerá crase. Segundo caso, no qual a crase é proibida, ou seja, no qual não ocorre a crase, é entre duas palavras repetidas. Por exemplo, dia a dia, sol a sol. Entre duas palavras repetidas, nunca ocorrerá crase. O terceiro caso, no qual a crase é proibida, ou seja, no qual não ocorre a crase, é antes de artigos indefinidos. Veja só, entreguei o livro a uma professora. Observe que essa palavra uma é um artigo indefinido e antes dele não ocorre a crase, até porque
A crase é o encontro da preposição a com o artigo a, que é um artigo definido. O quarto caso em que não ocorre a crase é quando o artigo está no singular e o substantivo está no plural. Veja só, não vou a festas de carnaval. Observe que neste caso o artigo está no singular e o substantivo festas está no plural. Nunca ocorrerá crase quando o artigo estiver no singular e o substantivo estiver no plural. Quinto caso no qual a crase é proibida, no qual não ocorre a crase, é diante de verbos. Veja só, o concurseiro se propôs a estudar mais. Observe que a preposição a, ela está vindo antes do verbo estudar. E antes de verbos, nunca ocorrerá a crase. E aqui eu abro um parênteses para você. Essa é a parte da crase que mais tem ocorrido nos concursos públicos. Então, grava aí na sua cabecinha e anota aí no seu caderninho. Antes de verbos, não ocorre crase. Sexto caso em que não ocorre a crase é antes de pronomes pessoais, antes de pronomes interrogativos e antes de pronomes indefinidos. Veja só, falei a ela. Essa palavra ela é um pronome pessoal. Observe que não ocorre a crase antes de pronomes pessoais. Segundo exemplo, não falei sobre isso a ninguém. Observe que essa palavra ninguém é um pronome indefinido e antes de pronomes indefinidos não ocorre a crase. Falaste a qual pessoa? Observe que essa palavra qual é um pronome interrogativo e antes de pronomes interrogativos não ocorre crase. Sétimo e último caso no qual não ocorre a crase é antes de pronomes de tratamento. Por exemplo, escrevi a Vossa Excelência. Vossa Excelência é um pronome de tratamento e antes de pronomes de tratamento não ocorre a crase. Agora preste atenção. Neste caso há exceções. Ocorre a crase antes da palavra dona, madame, senhora e senhorita. Antes dessas palavras ocorrem a crase. É uma exceção à sétima regra dos casos em que não ocorre crase. Por exemplo, dirijo-me à senhora com respeito. Ocorre crase. Da mesma maneira, dirijo-me à madame, à senhorita, à dona Maria com respeito. Então, nestes casos, antes das palavras dona, madame, senhora e senhorita, ocorrem a crase. Os demais pronomes de tratamento não ocorre crase.
Agora eu vou falar para vocês os casos em que a crase é facultativa, ou seja, se você colocar a crase, está certo. E se você não colocar a crase, também está certo. São 3 casos. O primeiro caso em que a crase é facultativa é diante de pronomes possessivos, aqueles pronomes que indicam posse. Veja só. Não iremos à sua casa. Observe que essa palavra sua é um pronome possessivo. E antes dele, você pode ou não colocar a crase. Segundo caso em que a crase é facultativa é diante de nomes de mulheres. Por exemplo, custa a Maria ver o filho sofrer. Antes desta palavra, Maria, que é um nome de mulher, você pode ou não colocar a crase. E o terceiro caso, no qual a crase é facultativa, é depois da palavra até. Por exemplo, vou até a faculdade agora. Você pode ou não colocar a crase. Agora, como eu fiz lá no primeiro vídeo, se você ainda não assistiu, dê uma corridinha lá depois para complementar os seus estudos sobre crase. Eu vou deixar algumas dicas para você não errar mais questões de crase nas suas provas de concursos públicos, vestibular ou Enem. A primeira dica de hoje é: antes de hora, sempre ocorre crase. Por exemplo, estudo das 8 às 11 horas, com crase. Mas antes de dias da semana, não ocorre crase. Veja só, estudo de segunda a sexta-feira, sem crase. Agora tem um detalhe que você precisa prestar atenção. Se antes de hora houver preposições, aí neste caso não ocorre crase. Anote aí essas 5 preposições: para, desde, após, entre e até. Se antes de hora houver alguma dessas preposições, então não ocorre crase. Veja no exemplo. O retorno foi marcado para as 14 horas. A segunda dica de crase de hoje se refere às palavras casa e terra. Preste atenção que a lógica é a mesma. Se estiver especificado, então ocorre a crase. Mas se não estiver especificado, então não ocorre a crase. Veja só. Voltei à casa cedo. Observe que neste caso não ocorre crase, porque não está especificado. Agora, se eu disser voltei à casa dos meus pais cedo, neste caso a palavra casa está especificada, é a casa dos meus pais. Neste caso ocorre crase. Se a casa é sua, sem crase. Se a casa é de outro, com crase. O mesmo ocorre com a palavra terra. Se estiver especificado, com crase. Se não estiver especificado, sem crase. Veja só. Chegaram à terra, sem crase. Chegaram à terra dos antepassados. Nesse caso, a palavra terra está especificada.
é a terra dos antepassados. Neste caso, então, ocorre crase. Essa foi a nossa segunda aula sobre a crase. Se você ainda não assistiu à primeira aula, dá uma corridinha lá depois. Eu tenho certeza que o conteúdo vai ajudar você na sua prova de concurso público. Se você tiver ficado com alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu faço questão de atender você. E deixe aí nos comentários também se você está gostando das aulas e se você tiver sugestões para os próximos vídeos. E lembre-se, como disse o grande ídolo Ayrton Senna, jamais permita que alguém com sonhos pequenos te convença de que você sonha grande demais. Veja só, meu amado, o sonho é teu. E se você sonha, é porque você merece alcançar o teu sonho, com esforço e com dedicação. E eu desejo sucesso na sua vida. Um abraço da professora Vilma Mendes e até o próximo vídeo.